Olá, tudo bom? Eu, Márcio Monteiro, dou início mais uma edição do programa Imóveis em Foco para você de casa que é um apaixonado por esse universo decor. E o programa de hoje está cheio de novidades. Confere aí. Saiba sobre arquitetura biofílica comercial. Confira o momento corporativo Metamóveis. Conheça um pouco da arquitetura do Rio. Saiba sobre transação imobiliária internacional. Veja as tendências do mobiliário. E confira um lindo projeto decorado. Gostou, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora comigo, Márcio Monteiro, pela TV Tribuna SBT, para todo o estado. E já iniciou mais uma edição do programa Imóveis em Foco para todos apaixonados pelo universo decor. E você de casa, gosta de ambientes comerciais? Exemplo, um bom restaurante? E sentir aquela bela experiência? Você sabia que a arquitetura biofílica tem muito a ver com isso? E agora comigo a arquiteta Thalita Urban, especialista em arquitetura biofílica. Thalita, o que realmente significa? Então, a arquitetura biofílica, bio significa vida e filia é amor, né? Então, é trazer o amor pela vida, né? Você tem uma ligação, nós temos uma ligação muito grande com a natureza, né? Então, a biofilia, ela vem trazer esse amor pela vida da maneira mais simples, da maneira mais primitiva, assim, que é esse apego à natureza, né? E que faz muito bem pra gente, né? Tem vários estudos que comprovam que faz muito bem para a nossa qualidade de vida essa proximidade com a natureza. E de fato, né, estarmos em ambientes como esse aqui de fundo, com verde, traz sim uma tranquilidade, traz um conforto, né? Mas há uma diferença de arquitetura biofílica residencial para comercial? Sim, há uma diferença sim. A residencial, ela tem uma características mais simples, né? Tem estratégias, né, mais simples. A arquitetura comercial, a gente já tem uma gama de estratégias que a gente traz o cliente, que a gente traz uma experiência diferente para o cliente, né? A ideia é promover isso, o bem-estar, mas de uma maneira mais complexa. Por exemplo, a gente tem os escritórios, né? Quem tem escritório tem uma estratégia muito boa, porque as pessoas passam muito tempo lá e tem essa tendência de ter esse estresse, né? Essa sobrecarga. Então, a gente consegue trabalhar a biofilia para diminuir esse estresse, aumentar a criatividade, a produtividade, né? Então, isso é muito importante. Por um outro lado, Márcio, a gente tem também comércio varejista, tem restaurantes, que aí são outras estratégias que a gente usa. O ideal é a gente usar os 5 sentidos, né? Então, a gente pode trabalhar com o olfato, a gente pode trabalhar com o tato, né? A diferença de textura. Então, a gente deixa isso mais completo para realmente ter uma experiência. Porque hoje em dia, né, a internet está tão atualizada, né? As compras na internet estão tão em alta que a gente precisa trazer, né, o cliente, a gente precisa fazer algo que transforme a compra numa experiência. Então, essa experiência, ela começa antes da compra, durante e às vezes até depois. Então, a gente completa, né, toda essa estratégia de marketing, de venda. Então, a biofilia não é só uma decoração, ela é uma estratégia de venda, de marketing. A arquitetura biofílica tem alguma coisa a ver com o Urban Jungle? Diretamente, não. O Urban Jungle é a ideia da gente transformar a questão da poluição, né? Tirar um pouco do concreto da cidade, trazer um conforto térmico maior, porque a gente sabe que nos centros urbanos a gente tem um aumento de até às vezes 3 graus Celsius
de temperatura. Então, o Urban Jungle vem com essa questão até um pouco vinculada com a sustentabilidade também, mas já é um outro propósito, né? Já é um propósito mais de temperatura, de conforto, né? Até mais do que visual e dessa experiência no comércio, nesse sentido. Thalita, então o pessoal de casa que gostou dessa arquitetura biofílica comercial e queiram colocar dentro do seu comércio, qual é a dica que não falha? Olha, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a questão da disponibilidade que você vai ter para cuidar, né? A gente tem várias opções no mercado de plantas naturais, permanentes, tem preservadas, tem o musgo que está chegando aí em alta. Então a gente tem que, primeira coisa que você pode olhar é qual a sua disponibilidade. E dentro do seu gosto, né? Uma bela orquídea, uma zamioculca, que é de fácil cultivo. Aí tem que buscar plantas que vão te satisfazer e te dar o que você precisa, né? Que matéria interessante, né? Eu sou apaixonado por ambientes assim. Parabéns, arquiteta Thalita! E vocês puderam perceber, né, que ambientes como esse nos dá muito mais prazer de permanência e para aquele empresário aquele plus, né, para deixar o seu ambiente muito mais completo. E mudando de assunto, agora eu vou chamar o nosso quadro corporativo Metamóveis com a arquiteta Bruna Sardinha. Ô Bruna, fala pra gente aí, qual é a dica corporativa da semana, hein? Olá, Márcia. Olá, pessoal do Imóveis em Foco. No Momento Corporativo Metamóveis de hoje, vamos falar sobre o carregamento por indução em sofás e puffs da New Office. O carregamento por indução é uma nova tecnologia que permite com que você carregue o seu dispositivo eletrônico apenas com um contato, sem a necessidade de fios ou cabos. O ambiente corporativo vem se modificando e avançando gradativamente nos últimos anos. Após o cenário de pandemia, com a criação e utilização de novas tecnologias, o uso de dispositivos eletrônicos ficou ainda mais imprescindível no nosso dia a dia. A New Office, pensando nisso, trouxe uma nova solução para o ambiente corporativo do presente e também do futuro. O carregador por indução funciona como um acessório e pode ser acoplado em qualquer parte do corpo do sofá ou puff. A estética desse dispositivo é sutil e sofisticada, podendo fazer parte da composição de qualquer tipo de ambiente. A New Office é uma empresa moderna que se preocupa com a funcionalidade do ambiente e acredita que o seu mobiliário pode cumprir mais do que apenas a função de assento dentro de um ambiente corporativo. E aí, Márcio, o que você achou da dica corporativa de hoje? E você aí de casa, tá gostando de acompanhar o nosso Momento Corporativo Metamóveis? Se você quiser conhecer um pouquinho de nós e também na New Office, é só agendar a sua visita conosco aqui em nosso showroom. Ficamos na Praia da Costa e sempre disponíveis para recebê-los. Até semana que vem! Muito obrigado, arquiteta Bruna Sardinha, e mais uma dica imperdível da Metamóveis, hein? Aguardo você, Bruna, semana que vem. E agora eu vou te dar uma excelente sugestão. Confere aí. Busca um futuro de sucesso para o seu filho. Desde 2002, o Centro de Ensino Albert Einstein está no mercado trazendo excelência em educação, com material didático do sistema Eleva de ensino, deixando você mais próximo do aprendizado do seu filho. São 6.000 metros quadrados te proporcionando atividades físicas, como natação, defesa pessoal, idiomas e música. Da educação infantil a partir dos 2 anos até o ensino fundamental do 9º ano. E o melhor de tudo, com a opção de tempo integral com acompanhamento nutricional. É aqui que eu confio em deixar o meu bem mais valioso. Centro de Ensino Albert Einstein. Para te levar para fazer uma maravilhosa viagem. E falando em maravilhosa, que tal te levar para a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? E é por isso que convidei a minha correspondente, a design interior Sabrina Bolzan, que vai estar nos mostrando uma verdadeira obra de arte arquitetônica. Não é isso, Sabrina? É isso aí. Dessa vez eu vou contar a história de um palacete que foi construído para alegrar o coração de uma cantora lírica.
E a Lagoa de Rodrigo de Freitas fazia parte dessa propriedade. Alguém sabe que propriedade é essa? Você sabe, Márcio? Olha, já fiquei curioso. E aí, vamos conferir? É isso aí, Márcio. Cheguei ao Parque Lage e nós vamos dar uma volta neste lugar que é tão visitado e tão fotografado, mas pouco se fala sobre a arquitetura e a história de amor desse palacete. O Parque Lage foi um antigo engenho de açúcar na época do Brasil colonial. Suas terras se estendiam até as margens da lagoa e após 1660 passou a pertencer à família Rodrigo de Freitas Melo. Mas em meados do século XIX, o nobre inglês compra parte das terras e contrata o paisagista John Tyndale para projetar um jardim de estilo romântico nos moldes das quintas europeias. Em 1859, parte da fazenda passa a ser propriedade de Antônio Martins Lage. E anos se passam, a chácara vai parar em outras mãos. Um dos proprietários, o empresário Henrique Lage, neto de Antônio, após adquirir a propriedade, resolveu reformar e deixá-la magnífica para sua esposa. Amante das artes, apaixona-se e casa-se com a cantora lírica italiana Gabriela Bensazzoni. Para agradar a artista, manda construir uma réplica perfeita de um palazzo romano e reformula parte do projeto paisagístico. Os caminhos são cercados de palmeiras imperiais que levam à mansão, projetada pelo arquiteto italiano Mário Vodrel. Os jardins frontais são geométricos no estilo francês, gramados e descampados, com chafariz e bancos ao redor. Já os jardins laterais seguem o estilo inglês, que são compostos pela densa vegetação, com diferentes tipos de plantas e flores. A fachada principal tem pórtico saliente, totalmente revestido de cantaria. O casarão, construído em torno de uma piscina, tem mármores, azulejos e ladrilhos importados da Itália. As pinturas decorativas dos seus salões foram assinadas por Salvador Pailó Sabaté. Enquanto o casal viveu por lá, as festas se realizavam ao redor da piscina e a Gabriela encantava seus convidados cantando no terraço da construção. A história é famosa e ficou tão conhecida que este é um dos pontos mais visitados por casais apaixonados. Deste período, ainda encontra-se no Parque Lage algumas ruínas do antigo engenho de açúcar ali existente. Esses valores justificaram o tombamento da área verde das construções arquitetônicas ao seu redor pelo IPHAN, no ano de 1957, como patrimônio paisagístico, ambiental e cultural. Então, Márcio, vocês adivinharam onde eu fui fazer esse passeio? Espero que sim. E que também tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Muito obrigado, minha correspondente em design de interiores, Sabrina Bolzan, trazendo um pedacinho da arquitetura da cidade maravilhosa. Aguardo você aqui, hein, Sabrina, trazendo ainda mais conteúdos arquitetônicos do Rio de Janeiro. E já que saímos do Espírito Santo, vou falar agora sobre transação imobiliária internacional com um corretor de imóveis que reside em Nova York. Confere aí. E agora comigo o corretor de imóveis, Frederico Gouveia, especialista em imóveis internacionais. Como é que funciona o início de tudo isso? Ô Márcio, eu sou de São Paulo originalmente, moro nos Estados Unidos há 27 anos e resido em Nova York e vendo imóveis em Nova York, muito para brasileiros inclusive, de alto padrão. E a primeira coisa que o brasileiro precisa ter em mente para ele comprar um imóvel lá nos Estados Unidos é ter uma conta lá, para que ele possa fazer a transferência via Banco Central, para que ele tenha o dinheiro lá em conta nos Estados Unidos para começar o processo de compra. Frederico, há muita diferença nas transações imobiliárias de imóveis internacionais para os nacionais?
Olha, Márcio, muito tange na questão de financiamento. Os estrangeiros têm limitadas opções de financiamento lá, são poucos os bancos que financiam para estrangeiros, ao contrário dos americanos que conseguem financiamentos em qualquer banco, até às vezes 90% do valor do imóvel. Os estrangeiros estão restritos a geralmente 65% a 70% só do valor do imóvel em financiamento, e são alguns poucos bancos que fazem. Então, o cliente estrangeiro que pretende comprar imóveis lá vai ter que desembolsar mais do que o americano. Então isso se aplica quando você tem um visto de turismo, mas quando você já tem um green card? Não faz diferença, porque o que eles estão querendo ver é seu histórico de crédito, histórico de renda dentro dos Estados Unidos, e isso que vai definir se você vai ter maior acesso a financiamentos, independente do seu status imigratório, seja turista, seja green card ou qualquer outro visto. Federico, quais são os estados e bairros nos Estados Unidos que os brasileiros mais procuram e também os mais caros? Olha, Márcio, definitivamente os mais caros são em Nova York, São Francisco, cidades grandes como Chicago, Los Angeles. Os que os brasileiros mais procuram em quantidade, com certeza, o número 1 é a Flórida, pela proximidade geográfica e também pelas semelhanças culturais. A gente brinca que a Flórida é uma extensão da América Latina nos Estados Unidos. Então, Miami, Orlando, sem dúvida, é campeão em número de procura por brasileiros. Agora, os brasileiros que compram em Nova York, por exemplo, têm perfil e necessidades muito diferentes do brasileiro que compra na Flórida, por exemplo. No meu caso, que vendo imóveis mais em Nova York, a gente percebe que tem 3 perfis muito bem definidos de brasileiros. O primeiro, geralmente, é aquele que está querendo comprar um apartamento para os filhos que vão estudar nas faculdades de Nova York e região. O segundo perfil tende a ser brasileiros que são empresários numa carreira que está em ascendência, já têm seus próprios negócios, estão em processo de internacionalizar esse negócio e fazem muitas reuniões em Nova York ou querem ter uma presença em Nova York para fins estratégicos, porque de lá eles fazem muitas outras viagens. Então, esse tipo de empresário vai usar o apartamento de vez em quando, e quando ele não estiver usando, às vezes ele vai alugar ou vai emprestar para amigos e familiares. E o último perfil, que não é muito comum, mas que em Nova York tem também, que a gente vende para brasileiros, são aquelas famílias bem estabelecidas, que já têm filhos crescidos e são gerações de várias pessoas que querem ter um lugar em Nova York, como eles já têm em Paris, em Londres, em Miami, em todas as partes do mundo, e é uma diversificação no portfólio deles de imóveis, basicamente. Federico, e aquele corretor de imóveis que está nos assistindo, brasileiro, trabalha aqui no nosso país, como que eles fazem para também poder ter a oportunidade de trabalhar com imóveis internacionais? Uma excelente pergunta, Márcio. A gente tem parceiros no Brasil inteiro e é muito importante que esse corretor que está estabelecido no seu campo de atuação, na área que ele domina, ele tenha os contatos de relacionamento, de confiança com os seus clientes, que ele nos apresente esse cliente o quanto antes possível no processo, para que nós daí comecemos a dar todas as etapas do processo de compra lá. E aí nós podemos pagar esses corretores aqui nas suas imobiliárias no Brasil, já que ser um corretor imobiliário nos Estados Unidos requer o equivalente de um CPF e um visto que permite que você trabalhe e ganhe dinheiro lá. Então é muito mais fácil a gente fazer essas parcerias internacionais e elas dão muito certo, porque os corretores que têm os relacionamentos de longa data com esses clientes mais selecionados no sentido de poder aquisitivo, é um círculo muito pequeno que, quando uma venda é efetivada, abre portas para outras transações. Então, é uma parceria muito frutífera para ambos os lados. Federico, fala pra gente então qual o conselho que você, há 27 anos, morando em Nova York, daria para aquele brasileiro que está querendo se aventurar ou até mesmo buscar uma qualidade de vida que ele tenha fora do país? Márcio, eu diria que a primeira coisa é começar a aprender o inglês. Então, assistam programas em inglês, escutem podcasts em inglês, façam uma imersão na cultura americana, no idioma inglês, se Estados Unidos é o destino que você está interessado, para antes de você chegar lá, você estar dominando o idioma e conseguindo se comunicar. Porque um dos grandes entraves é justamente você não conseguir se comunicar e ser percebido pelos locais como alguém de fora. Isso é o primeiro conselho que eu daria.
O segundo conselho é você analisar exatamente onde você está indo, porque uma coisa é a gente ir como turista, outra coisa é você morar lá. E quando você se muda para um país, tem todo um planejamento que inclui não só o imóvel, mas também, se você for casado, as escolas dos filhos, qual vai ser a sua fonte de renda. Então, muitos dos nossos clientes, por exemplo, querem comprar negócios existentes nos Estados Unidos, franquias, por exemplo, para ter uma receita em dólar e não ficar dependendo de uma receita que existe no Brasil, né? Então, todo um planejamento que a gente faz com vários profissionais que a gente indica, não só o corretor de imóveis, porque muitas vezes o próprio imóvel acaba sendo uma das últimas etapas do processo. A pessoa acaba alugando ou acaba ficando em hotel nos primeiros 3, 4 meses ou em casas de amigos. Isso é um outro ponto muito importante. Busque na internet, nas mídias sociais, as pessoas que já são do seu país de origem, da sua cidade de origem e que já estão naquele lugar, para você chegar lá e ter pessoas com quem você possa contar para facilitar a adaptação. Que matéria fantástica, né, gente? Muito obrigado, corretor de imóveis Frederico Gouveia, por ter separado um tempinho de suas férias aqui no Brasil e dado esse depoimento tão bacana, mostrando a gente como é que funciona essas transações imobiliárias internacionais. Tá vendo aí você de casa? Vai que você queira comprar uma casa fora do país, né? E mudando de assunto, vou te convidar mais uma vez a seguir nossas redes sociais, @Imóveis em Foco, e também lá no Tribuna Online, acessar e assistir todas as edições, tá muito legal lá também. E vamos chamar o break? Tem muito mais, confere aí. Veja as tendências do mobiliário e confira um lindo projeto decorado. Para falar sobre mobiliário em geral, isso engloba móveis soltos e móveis fixos. No decorrer dos anos, eu acredito que vocês tenham percebido que os móveis tiveram uma certa transformação, né? Antes, muito mais lineares, trazendo aquela sobriedade, e hoje com muito mais design, com projetos mais orgânicos. E é sobre isso que eu queria falar agora, sobre tendência no mobiliário. E agora comigo a Design Interiores, Cristina Klein, especializada em mobiliário. Cristina, como é que se iniciou toda essa tendência voltada para o móvel? Bem, os móveis, acho que todo mundo deve lembrar da época lá da casa da vovó, onde a gente tinha aqueles móveis coloridos, o azul, o vermelho, os móveis soltos que nós chamamos hoje, né? E com a evolução da própria marcenaria, da indústria, isso foi desenvolvendo não só a parte do mobiliário, da questão das retas, das curvas, mas também os tipos de acabamentos. Então, hoje a gente tem vários acabamentos. Nós temos acabamentos que a gente pode chamar de UMDF, temos a questão da pintura, que é a laca, e em cima disso daí você escolhe as cores, né? Você pode estar trabalhando isso mais no clean, isso numa proposta mais ousada, né? Então, vai muito do que é a proposta do ambiente e o que o cliente também está precisando naquele local, o que ele deseja naquele momento. Claro que a gente tem que trabalhar um bom senso, né? Isso é fundamental, que nem sempre, às vezes, o desejo do cliente é o que vai ficar bonito, que vai ficar uma forma confortável, agradável, que a pessoa vai ter aquela sensação gostosa dentro do espaço, né? Porque isso é muito importante também, né, Márcio? E com certeza eu adoro quando o cliente fala bem assim, quero cor, vamos ousar. Ele permite, ele nos dá a liberdade para a gente conseguir realmente, de fato, fazer o nosso trabalho, né? Então, com certeza, ousar é permitido sim, claro que dentro de um equilíbrio e dentro da proposta do projeto. Isso também se enquadra a projetos também corporativos? Com certeza, corporativo hoje está super em alta. Hoje eu sou contratada, por exemplo, para fazer projetos corporativos, que ele não tem uma linguagem só para receber o cliente. Eu preciso fazer com que aquele ambiente seja vendável, né? Então, por exemplo, se eu for fazer uma clínica, como que eu vou demonstrar certas coisas dentro daquele espaço para que a cliente se sinta com aquela vontade de fazer um novo serviço, né? Um novo produto. Ô Cristina, e de fato, onde surgem essas tendências? Nós temos alguns lugares, agora um grande potencial é Milão, né? Onde a gente tem a feira, onde nós vamos ter vários produtos, como mobiliário, como questão de iluminação, os próprios acessórios como tapetes, a questão
das peças que são utilizadas nos móveis, como fecho-toque, dobradiças. Mas o Brasil ainda, até receber todos esses lançamentos que ocorrem normalmente fora, a gente leva um percurso aí de quase 4, 5 anos. Isso inclui questão de cores, inclui a questão de materiais. Então, é um percurso que realmente, assim, ele é demorado, né? Às vezes para chegar num determinado público, né? É claro que se a gente for falar de um público AA, né, a gente já consegue trazer isso com mais facilidade para dentro de um projeto. Então, qual o conselho que você daria para aquela pessoa que está em casa querendo comprar aqueles lindos móveis para deixar a sua sala mais bonita, ou mesmo o seu quarto, ou até mesmo aquele móvel planejado, ou até de marcenaria? Qual o conselho que você daria para que eles façam um bom projeto e comprem o que realmente precisa? Eu acho que, em primeiro lugar, é realmente valorizar o profissional de design de interiores, sabe, Márcio? Eu acabei de apresentar um projeto hoje mais cedo, que a cliente falou assim, nossa, por que eu não te contratei antes? Porque ela já comprou o piso, e aí, no meio do caminho, ela se sentiu perdida. Pronto, e agora o que eu vou fazer? Né? Então, assim, eu acho que o processo ele tem que vir desde o início, né? E em cima disso daí, vai ser feito todo um estudo, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a acessibilidade. É fundamental esse profissional para que ele possa indicar não só a questão de circulação, mas a questão de cores, a questão de materiais que são apropriados para cada ambiente. Você não pode usar um revestimento no piso e na parede ser o mesmo, são situações diferentes. Então, faz toda a diferença você ter... E fora uma outra coisa que é bem interessante, economia. Economia, custo-benefício. Que matéria interessante, né? E vocês sabiam que a Cristina foi minha primeira entrevistada no meu início de carreira de televisão? Muito obrigado, Design de Interiores, Cristina Klim, pela participação aqui no programa. E aguardo você aqui com mais novidades desse universo Decor, hein? E agora vou te mostrar, continuando nesse universo de ousadia e também de tendência, vou te mostrar um belo projeto decorado. Confere aí. E agora comigo o Design Interiores e também arquiteto Renan Duarte, que vai estar nos mostrando um lindo projeto decorado, um apartamento de 350 metros quadrados, só que nesse primeiro momento ele vai estar mostrando pra gente 150 metros quadrados, né? E o mais interessante, gente, que esses clientes, que são um casal que mora nesse apartamento, têm gostos completamente diferentes, né, Renan? Justamente, Márcio. Tudo isso foi levantado lá no início, né? No briefing com os clientes, onde foi levantado fatores primordiais para poder dar direcionamento para começar a elaborar o projeto. Onde a esposa ela tem gosto de ambientes mais coloridos, cores mais vivas, e o marido prefere cores neutras, ambientes mais calmos. Então, o que fizemos para poder resolver isso? Dividimos então o ambiente, os ambientes que atendessem mais a eles, que eles tivessem mais a característica deles, para a gente poder estar trabalhando esses elementos que eles gostam. Mas também a gente tinha que deixar os ambientes que ficassem harmônicos entre si no final. Chegamos logo no início, a gente tem aqui essa porta de entrada toda trabalhada em laca brilhante, que faz todo esse painel no hall de entrada, com esse puxador maravilhoso em aço inox, trazendo justamente esse aspecto mais tranquilo, né? Algo mais clean. A gente tem o detalhe das arandelas que dá esse charme no hall de entrada. Partindo aqui do hall, a gente vai para o ambiente dele, que é o escritório, mas é um ambiente que os dois trabalham quando precisam trabalhar em casa, eles usam o mesmo espaço. Então, trabalhamos com a madeira, com piso de madeira para levar esse aconchego, a questão dos revestimentos das poltronas, laca branca brilhante para levar uma leveza e uma iluminação assim fantástica, que eles pudessem realizar o trabalho deles de uma forma mais prazerosa, né? Prazerosa, justamente, e eles precisam de muita iluminação. Então a gente tem iluminação nas bancadas individual, mais a iluminação geral, que fez um efeito muito bacana. Renan, e essa varanda maravilhosa? A varanda, ela foi um ambiente feito exclusivamente para ele.
o domingo, né? O domingo é o dia que está a família toda reunida, ele que vai para a varanda, ele que prepara o churrasco, ele que... Aquela questão de manter aquele convívio com a família, pelo menos no final de semana, né? Da correria do dia a dia. Onde na varanda nós trouxemos a churrasqueira toda revestida em quartzito, a bancada seguindo a mesma proposta, nós temos madeira de demolição, nós temos um aspecto de varanda gourmet mesmo, com cooktop, cervejeira, churrasqueira, esse ambiente bem gostoso, assim, que para curtir a família no final de semana. E a área de serviço é um ambiente que ficou neutro entre os dois, que atende a casa toda, mas conseguimos seguir com a mesma pegada do contexto do apartamento todo. Trabalhamos a bancada no granito preto e a marcenaria toda trabalhada em lâmina de madeira, a mesma lâmina de feijão natural que foi utilizado em toda a marcenaria do apartamento, com aquela pegada com um toque de laca preta fosca. Mas o mais importante nessas áreas úmidas foram essas portas com entradas e saídas de ventilação, precavendo aquela situação de mofos que acontecem em ambientes que são totalmente úmidos, né? Então aqui, por ser um espaço muito grande, tem muita roupa para ser lavada, aquelas coisas todas, a gente já precaveu essa situação de ter esse detalhe nas portas para tentar minimizar o máximo possível de acúmulo de mofo, essas coisas todas. E essa cozinha, Renan? Que cozinha espetacular! É dos sonhos, né? Essa cozinha foi feita exatamente para a esposa, que é uma pessoa que admira muito a gastronomia, e ela falou, a cozinha é minha, cozinha, sala de almoço é minha, então vai ser eu que decido. E a questão foi como que a gente ia trabalhar cor na cozinha de uma forma para não errar, na verdade. E a gente trouxe, então, as bancadas nessa pedra de quartzo laranja, bem vibrante, que é o que mais chama atenção em tudo aqui, é a cozinha. Mas seguimos com o aconchego da lâmina de madeira na marcenaria, que deu esse toque na laca preta fosca para poder dar esse segmento todo, e os eletrodomésticos todos no aço inox para poder complementar, e a iluminação que faz toda a diferença, né, no espaço. A iluminação é o que transforma, na verdade, é um fator muito importante na decoração. Renan, eu acredito que para você como profissional desses ambientes é um desafio, né? Você poder agradar todos os dois clientes que, querendo ou não, moram juntos, né? É necessário agradar todos eles e, ao mesmo tempo, conseguir arrumar ambientes diferentes, ao mesmo tempo harmonizando com um e com o outro. E essa cozinha realmente, ela é totalmente diferente. Essa questão de ousar é um pouco perigoso também, né? Sim, muito perigoso. Aí tem que dosar, tem que pesquisar muito para poder saber o que vai ser aplicado. Aqui, por exemplo, foi possível, utilizando esse laranja vibrante, foi possível a gente usar essa pegada mais contemporânea, onde a gente entrou com madeira, com preto, com revestimento que imita revestimentos, né, de cimentícios, o inox. Então, tudo isso enobrece muito e segue essa questão do estilo contemporâneo, e isso é muito bacana. Projeto lindo, né, gente? Muito obrigado e parabéns, meu amigo arquiteto Renan Duarte, por ter nos mostrado esse lindo projeto executado e bem ousado, hein? E também trazendo um pouco do seu conhecimento aqui para o programa Imóveis em Foco. Aguardo você em novas edições, hein, Renan? E você de casa, gostou do programa de hoje? Infelizmente chegamos ao final dessa edição, mas você já sabe do nosso compromisso, todo sábado, 9 horas da manhã, no domingo às 10 e na segunda em novo horário, 1h45 da tarde. E também vocês podem nos seguir nas redes sociais, @Imóveis em Foco no Instagram e também lá no Tribuna Online, acessar e assistir todas as edições. Tá muito legal lá, hein? Inclusive da semana passada já está disponível. E você já sabe o nosso compromisso, então não perca na semana que vem comigo, Márcio Monteiro, pela TV Tribuna SBT. Até lá, aguardo vocês!